E uma mula falou. Deus usa qualquer coisa mesmo, não é? Outro dia eu estava aqui em Porto Feliz, lá no escritório do Padre Toninho, aqui na Igreja Matriz, e nós estávamos conversando, e no final de brincadeira, né? O Padre Toninho falou assim: olha, Deus usou até uma mula, então pode nos usar. E mantendo o ritmo de brincadeira com o Padre Toninho, eu falei: olha, a mula foi fácil, porque a mula não tinha pecado. O duro somos nós, nós pecadores. Aí sim precisamos da graça de Deus, né? Deus precisa agir com sua graça para nos usar. A questão é que o Senhor Deus protege o seu povo. É sobre isso que esse texto fala. Deus protege o seu povo. Deus é o condutor do seu povo. Nós estamos lendo o livro de Números, chegamos ao capítulo 22, versículo 21. Estamos seguindo a sequência aqui, determinada para nós pela Bíblia 365, que é o instrumento que estamos usando, né? A ferramenta que estamos usando para ler a Bíblia toda em um ano. Tem 4 textos por dia, e como deve ter aparecido ou vai aparecer por aqui ou por aqui, eu acho que é por aqui, não, é por aqui. Nós temos o propósito de fazer aqui pelo menos um vídeo por dia comentando um dos 4 textos que você leu aqui na Bíblia 365. Hoje eu escolhi comentar com você a respeito do livro de Números. O livro de Números vai, na leitura de hoje, do capítulo 22, 21 até o capítulo 23, 30. E está continuando uma história do profeta Balaão, uma história que nós já começamos a ler ontem. Na leitura de ontem apareceu o profeta Balaão, que é chamado para profetizar contra o povo de Deus. Balaão não é um profeta de Israel. E quando a gente vai ler aqui na Bíblia, temos a impressão de que Balaão era um tipo de adivinho de outro povo, só que Deus aparece para ele. O povo de Moabe e de Midian está com medo do povo de Israel que está próximo a eles. Então o rei Balaque, rei de Moabe, manda chamar Balaão, que era uma espécie de adivinho, então ali, né, próximo a eles, para que Balaão fosse, amaldiçoasse o povo de Israel e abençoasse o povo de Midian, o povo de Moabe, para que eles vencessem a guerra. Contudo, o texto já do dia que nós lemos ontem diz que Deus apareceu para Balaão e fala: não vá com eles, não amaldiçoe o povo de Israel. E Balaão respondeu: eu não vou. Então o rei manda servos mais importantes, prometendo mais dinheiro, prometendo tudo o que ele quiser para que ele vá. E ele vai falar com o Senhor, e o Senhor aparece para ele e diga: agora vá. E ele vai. Mas mesmo assim, para mostrar a seriedade de Deus, Deus disse para ele: vai, só que só faça o que eu mandar. E para ele ter convicção de quem é esse Deus, no meio do caminho aparece um anjo com uma espada na mão. A jumenta que Balaão está montando vê o anjo e desvia, entra pelo meio do mato, né, por uma outra estrada. Balaão bate na jumenta e faz ela voltar. A jumenta então volta para a estrada e vê o anjo novamente, e num caminho apertado entre um muro de vinhedos ali. E quando o anjo está num lugar que ela não pode passar, ela vai e aperta o pé de Balaão no muro. Balaão fica bravo e bate na jumenta de novo. O anjo do Senhor se posiciona um pouco mais à frente, num lugar muito apertado. Não dá para a jumenta desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E então a jumenta deita. E Balaão bate nela de novo. E daí a jumenta fala. A jumenta fala: por que você está me batendo? E pior que Balaão responde, já o Balaão fala: eu estou te batendo porque você está me desobedecendo, você não está indo para onde eu estou mandando. E aí a jumenta fala: mas eu não sou a jumenta que você montou todos os dias, né? Por que agora você está me batendo? Você não está entendendo que tem uma coisa anormal? Então o Senhor abre os olhos de Balaão, e Balaão vê o anjo do Senhor com uma espada na mão. E o anjo fala:
A jumenta me viu e desviou, porque se ela passasse eu ia matar você. Ia poupar a vida da jumenta. Balaão então tem uma noção maior da seriedade desse Deus. Ele já tinha dito para o rei de Moabe: olha, eu não vou e não adianta você me dar todo o seu palácio com todos os tesouros, eu só vou falar o que o Senhor mandar. Balaão entende ali que tem um Senhor. Agora que ele foi, o anjo reforça a ideia de que ele só deve falar o que Deus manda mesmo, e ele vai chegando lá, ele faz sacrifícios, e encontra o povo de Deus, vê uma parte do povo de Deus. O rei manda que ele amaldiçoe o povo de Deus, só que Balaão vai e só fala bênçãos sobre o povo de Deus. Ele não pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou. E olha a seriedade disso. Se o Senhor abençoa o seu povo, força alguma pode amaldiçoá-la. Se o Senhor está com o seu povo, nenhuma magia, nenhuma obra, nenhuma coisa feita, como o povo fala, pode chegar no povo de Deus. Sempre que a Bíblia se refere ao povo de Deus, usa algumas figuras de linguagem, e uma das figuras é da luz. Vocês são a luz do mundo. E quando a luz é acesa, as trevas vão-se embora. Não há poder algum das trevas que possa permanecer diante da luz. E nós vemos nesse texto algumas afirmações de Balaão que nos chamam a atenção nesse sentido. Se você olhar comigo aqui para o versículo 6 do capítulo 23, Balaão encontrou o rei junto aos holocaustos e com ele todos os líderes de Moabe. E esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Esse foi o convite. Ele só está lembrando qual foi o convite que o rei fez para ele, qual foi o chamado. Mas olha o que ele diz no versículo 8. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Não posso fazer isso, porque quem está com eles é Deus. Você já imaginou que ninguém pode te fazer mal se Deus está com você? Mas você pode dizer, sim, mas muitas coisas ruins estão acontecendo na minha vida, e acontecem sim com o povo de Israel também. O povo de Israel está morrendo direto, e milhares de pessoas morrem, porque o próprio Deus está mandando praga para eles. O povo de Israel está no deserto, está passando sede, está comendo maná, está insatisfeito, porque o próprio Deus está afligindo isso a eles. E Deus está fazendo isso com eles, porque Deus está tratando a desobediência deles. Mas nenhuma criatura no céu, no inferno, ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. Não é Satanás que manda o povo no deserto, não é Satanás que manda as pragas sobre o povo, é o próprio Deus, para tratar o coração duro, a incredulidade, a arrogância e o desprezo que esse povo tem para com Deus. Balaão, no final do seu discurso, diz no versículo 12: como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor põe na minha boca? O rei Baraque fica muito bravo com ele, leva ele para outro lugar, venha de outro ângulo ver esse povo, quem sabe você amaldiçoa de lá. E aí, olhe comigo no versículo 19. Balaão está falando. No versículo 18 ele já fala: levante-se, Balaque, preste atenção, ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Se Deus já falou que não vai amaldiçoar Israel, não adianta você mudar o ângulo, Deus está protegendo Israel. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou.
e não posso anular sua bênção. Quando Deus olha para Jacó, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel. Não adianta amaldiçoar, vocês não vão vencer a guerra, pois o Senhor Deus está com eles. Eita, vento bom! Pois o Senhor, seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Balaão está dizendo assim, o Deus deles é o rei deles. Você, Baraque, é o rei do seu povo, mas daquele povo lá, Deus é o rei deles, Deus comanda eles. Da mesma forma que você quer proteger seu povo, é Deus quem protege aquele povo. E dizendo isso, ele fala, Deus os tirou do Egito. Ele é forte como um boi selvagem. E preste atenção comigo no versículo 23. Encantamento algum pode tocar Jacó. Magia alguma tem poder contra Israel. Se Deus é o rei deles, se o Deus deles caminha com eles, que tipo de magia pode afetar o povo de Deus? Que tipo de encantamento pode afetar o povo de Deus? Nada. Deus faz milagres, Deus se mostra presente, Deus cuida do seu povo, Deus zela do seu povo, Deus protege seu povo, Deus transforma seu povo. Esse texto nos mostra que o cuidado do Senhor não é um pouco, é 100%, é integral. E talvez a maior dificuldade que tenhamos de acreditar no cuidado de Deus é por causa dos sofrimentos, que esse povo fica reclamando toda hora. Estamos enjoados do maná, e se rebelam. O Senhor nos trouxe aqui para morrer, né? Toda hora você vê esse assunto voltando, se rebelando contra Moisés. Vimos na morte de Arão, esse povo se rebelava contra Moisés e Arão, depois, agora contra Moisés. Esse povo rebelde é rebelde contra Deus. Mas Deus vê, Deus pune, Deus transforma, Deus ensina e Deus protege. Deus protege o seu povo. E eu quero que você descanse nessa informação. Nenhuma magia, nenhuma obra maligna, nenhum encantamento, nenhuma obra feita, pode chamar do nome que você quiser, nada contra você tem poder. Nada. Se você comer alguma coisa que fizeram para fazer mal para você, não tem poder. Porque o Senhor, seu Deus, está com você. O Senhor, seu Deus, é contigo. Ele é seu rei. Você entende que ele é seu rei? Então ele cuida de você. Esse povo aqui fez Deus como rei. O Senhor foi aclamado como seu rei. O Deus que os tirou do Egito. Deus tem cuidado deles. Olhe para tudo quanto Deus tem feito na sua vida. E o Senhor continuará cuidando de você. Descanse nos cuidados do Senhor. Se for necessário fazer coisas anormais como fazer uma mula falar, Ele fará. Mas talvez hoje seja necessário simplesmente uma coisa muito normal. Você ler essa Bíblia, você ler esse texto, meditar nele, acreditar e descansar o coração, entendendo que o seu Deus, o seu Senhor, o seu Rei, está contigo e mal nenhum poderá chegar a você. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus te ilumine, levante o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor Deus se revele para você, se mostre e te dê paz. Que a paz domine a sua vida. Deus te guarde. Até o nosso próximo encontro, então, se Deus quiser.